Eu disse que no segmento dessa ministração de hoje, nós falaríamos um pouco sobre portas da prosperidade. Amém? E nessas portas da prosperidade, irmão, tem algumas coisas que nós precisamos entender para podermos então aproveitar aquilo que Deus tem para nós. Mas antes mesmo de nós começarmos a ir mais além, eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Atos, no livro de Atos, no capítulo 16. E eu quero ler com vocês o versículo 14. Atos capítulo 16, versículo 14, e nós lemos essa história, nós vimos Paulo a falar sobre isso, quando ele falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 16, Paulo se referia a essa história. E você sabe, irmãos, e essa é uma das partes que eu amo na Bíblia. Você sabe quem escreveu o livro de Atos? Esse livro foi escrito por Lucas. Mas Lucas é um exemplo de um cristão perfeito, irmão. Ele escreve esse livro de Atos, e você não vê em momento nenhum ele a se exaltar, a dizer: eu, Lucas, sou o que fiz, estava com Paulo, aquele que agarrou o homem quando caiu, aquele que... Não. O Lucas escreve essa carta, mas põe todas as atenções mesmo para Paulo. Fala primeiro, na primeira parte ele fala das atenções em Pedro, depois ele vira as baterias para Paulo, mas nunca ele mesmo é exaltado. Esse é um caráter de um cristão aprovado. Um cristão aprovado não precisa se exaltar a si mesmo. E aqui no versículo 14 do capítulo 16, diz que uma certa mulher chamada Lídia, olá Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Irmãos, tem pessoas que estão aqui na igreja, mas não estão atentos naquilo que Deus faz, naquilo que o pastor fala, naquilo que é a palavra que está a ser ministrada. E você pode dizer: não, porque Deus não me abriu o coração, assim como abriu a Lídia. Mas sabe, irmãos, para Deus abrir o nosso coração, é preciso haver do nosso lado uma disponibilidade para poder estar atento naquilo que é a mensagem. Quando nós nos colocamos na posição de estar atento à mensagem que está a ser ministrada, Deus vê que há fé no teu coração e Ele abre o teu coração. Então significa que o teu coração tem porta. Aleluia. Ele abre as portas do teu coração para que a palavra que você vai ouvir possa fazer morada. E eu me impressiono com isso, irmãos. A Bíblia nos fala que essa mulher, Lídia, ela praticamente foi a primeira discípula na Europa. Foi ela que abriu as portas do Evangelho para a Europa. Foi ela, irmãos, que recebeu esses homens de Deus, e por causa dela o Evangelho aí prosperou. Porque ela decidiu prestar atenção. E quando nós prestamos atenção à palavra que nos está a ser falada, o Espírito de Deus, Ele pode abrir o teu coração para que você receba a palavra que precisa ser recebida. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, não tenha medo, lembre-se sempre, Deus abre portas. E as portas que Deus abre, homem nenhum pode fechar. De manhã nós falamos um pouco sobre a primeira e a grande porta que você precisa de entrar para poder então desfrutar das outras coisas que Deus tem para você. E nós falamos que essa é a porta da salvação. Existe uma porta da salvação que já foi escancarada, foi totalmente aberta, irmão. A porta da salvação está aberta e disponível para todo homem que crê em Cristo Jesus. Não interessa se você é feiticeiro, se você é branco, se
se você é preto, se você é azul, se você é indiano, se você... Não! Basta crer em Cristo Jesus. A porta está lá, amados. As portas da salvação foram abertas. Está aberta e é livre para qualquer um. Somente você precisa entrar por ela. É você que entra por ela. E quando você entra por essa porta, irmãos, ela dá acesso a várias outras portas que te aguardam. Mas se você não entrar por essa, você nem vai saber que tem outras. Eu vou voltar a dar o exemplo da tua casa. Você se olhar para uma casa normal, uma casa construída, por fora você olha para a casa e você pode dizer, uau, essa casa é muito grande, muito bonita. Mas muitas vezes por fora você não tem a real dimensão de como é que é aquela casa. Você não sabe me dizer quantas portas tem naquela casa. Talvez você possa julgar pelas janelas que tem. Ah não, aqui tem 5 janelas, então deve ter 5 quartos. Não, irmãos, quando você entra dentro de casa, a porta que te dá acesso para casa, de repente você vê outras portas. E quando você abre uma das portas, uau, estou num quarto bonito. Talvez não seja um quarto, talvez seja um lugar de arrumos, talvez seja um acesso para a casa de banho, talvez seja um acesso para outras coisas, mas só entrando pela porta principal, você terá acesso a outras portas que estão lá dentro. Você precisa entrar pela porta principal, que é a salvação. E é nessa porta principal onde você é chamado de cristão. Cristão significa que você já é filho de Deus, porque você é crente em Jesus Cristo. Aleluia. Então, já que estamos lá dentro, agora estamos lá dentro, estou a presumir que estou a pregar para crentes. Então nós estamos dentro, estamos nos atos do Senhor, estamos na casa de Deus, estamos na salvação, estamos no lugar onde já há vida. Então quero abrir com vocês Gálatas no capítulo 3 e nós vamos fazer uma leitura longa. Nós vamos ler Gálatas capítulo 3 a partir do versículo 6 e nós vamos ler até o versículo 14. Abra a tua Bíblia porque essa leitura será rápida e dinâmica. Gálatas no capítulo 3 e eu vou começar a ler a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Tem aqui alguém que é da fé? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé são benditos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Esse é o versículo-chave que eu quero falar com vocês aqui em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia! Cristo Jesus já levou a maldição. Quando você lê a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28, você vê as bênçãos que tem e você também vê as maldições que existem debaixo da lei. E se você for resumir a maldição da lei, irmãos, você vai resumi-las em 3. Essa maldição era o quê? Morte. Essa maldição também era pobreza. E essa maldição era doença.
Diga morte, pobreza e doença. Maldição da lei. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus, Ele morreu por nós, e porque Ele morreu por nós, Ele tornou-se um maldito. Ele levou em seu corpo toda essa maldição, a morte, a pobreza e a doença. Tudo isso foi cravado lá na cruz. Quando Jesus foi crucificado, a morte foi crucificada. Quando Jesus foi crucificado, a pobreza foi crucificada. Quando Jesus foi crucificado, a doença foi crucificada. E daí não saiu. Jesus saiu vitorioso, mas a morte e a doença, continuam lá presos. A porta que Deus fechou para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Para ter acesso a essas coisas, é necessário entrar pela primeira porta que nós falamos. É a porta da salvação que nos dá acesso a dizer: a minha doença já ficou na cruz. A minha pobreza já ficou na cruz. Aleluia. Eu já não sou pobre. Eu já não sou maldito. Porque Cristo levou em seu corpo toda a doença, toda a pobreza, toda a miséria foi cravada na cruz. Por isso hoje eu sou livre. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E para nos aprofundarmos mais, em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, Jesus diz algo muito importante. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Entrarei até ele. Tem pessoas que ouvem o bater da porta, mas não abrem o coração. Hoje eu quero que você abra o teu coração. Receba, pega aquilo que Deus tem para ti. Porque ele diz: entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Diga portas. Portas. Então, irmãos, nós queremos falar que pela fé nós acessamos essas portas. Pela fé nós entramos na salvação. Não pode ser salvo se você não tem fé. Porque é pela fé que você aceita que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então a fé é a base que te dá acesso às coisas espirituais. E não só as espirituais, mas também as materiais. Nós entendemos, irmãos, que Cristo Jesus, Ele já levou a nossa pobreza. Então, mas por que ainda vivemos com falta? Por que muitos de nós ainda têm falta se já estão em Cristo Jesus? Se Cristo já levou a pobreza. Malaquias 3:10. Hoje eu quero me debruçar nesse versículo que você só ouve aqui quando fala de dízimos e oferta. Malaquias capítulo 3, versículo 10, me ajuda, que eu quero ler com vocês calmamente para que você possa entender. A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Presta atenção. Este é o único versículo na Bíblia que você vai ler, onde Deus diz: faça prova de mim. Não tem outro versículo na Bíblia que fala isso. Deus está estabelecendo uma condição para algo na tua vida. Nós falamos que você precisa ter acesso à porta principal, e depois de ter acesso à porta principal, outras portas você tem à vista, outras portas se abrem. E aqui Deus fala que tem uma janela que também se abre. Aleluia. Tem uma janela que pode se abrir na tua vida. E essa janela está condicionada, irmãos. Não sei se você já viu numa construção, mas janela normalmente não se abre por fora, só se abre por quem está dentro.
Você já prestou atenção nisso na tua casa? Quem está fora não consegue abrir a janela. Normalmente a fechadura só está no lado de dentro. As portas normalmente têm fechadura nos dois lados, de fora e de dentro, abre, se fecha, mas janela não, é diferente. Só quem está dentro pode abrir. E Deus traz essa condição para nós. Ele disse, olha, traga o dízimo à minha casa. E quando você fizer isso, ele diz, ei, põe-me à prova. Se eu não vos abrir as portas. Tem outra versão, põe na NVT. Eu gosto do que está escrito na NVT. Outras versões, eu li hoje em várias versões. Tem versões que dizem, eu vos abençoarei de tal maneira que você nem terá onde guardar as bênçãos. Meu Deus do céu. Irmão, teu banco pode ser Bic, Buy, tudo, vai transbordar de dinheiro. Aleluia. Olha aqui. Que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponha uma prova. Mas existe um condicionante nisso. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, irmãos. O grande problema que nós temos para o acesso às bênçãos do Senhor. O problema, pastor Cambiete, é que muitos de nós temos ficado parados na fé. Ei, não é errado você ter fé, é obrigatório você ter fé para ter acesso, para chegar lá. Mas a fé por si só não te dá acesso à janela. A fé precisa ter ações correspondentes à palavra de Deus. Você já teve acesso, você está diante de Deus, num lugar da salvação, onde você agora tem a bênção, você é abençoado, você já não é amaldiçoado, você agora é próspero, você já não é um desgraçado, você está debaixo da graça, mas existem condicionantes que você ainda precisa de fazer, para ter acesso à abundância. Porque, irmãos, você é abençoado. E o facto de você ser abençoado, de Jesus já te colocar nesse lugar de abundância, talvez você vai ter o suficiente para sobreviver. Mas Deus não nos chamou para ser sobreviventes. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Para ser abençoador. A Bíblia diz que nós somos aqueles que temos a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão, Deus disse a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Você como filho de Deus, você precisa ser uma bênção. Tem situações que essa nação está a passar, tem situações que Angola está a passar, que não vai ser o governo que vai resolver, irmãos. Sou eu e você que vamos resolver. Não pensa que o governo algum dia vai ter dinheiro para dar comida em todas as casas. Não vai, irmãos. Pare de se iludir. Eu tenho 44 anos, desde que nasci, vi Angola a passar por grandes problemas e vejo os problemas. Irmão, se não se levantarem pessoas capazes de darem resposta aos problemas no seu nível, você nunca vai ver solução acontecer. Cada um de nós precisa se levantar e ao seu nível, onde você está, ei, eu tenho 2 pessoas aqui no meu lado que eu posso ajudar. Eu vou ajudar essas pessoas porque eu sou de Cristo, eu tenho um amor que eu não posso ver o meu irmão a morrer de fome e não fazer nada. Eu preciso arranjar solução para essa pessoa. Mas que solução você vai dar se você também está a morrer de fome? Qual é a solução que você vai dar ao faminto se você também é um faminto? Não, irmãos, Deus não nos chamou para essa condição. Deus te chamou numa condição de ser abundante, numa condição de ser filho do rei, numa condição de você andar em prosperidade de vida, para que outras pessoas, através da tua vida, possam ser abençoadas. Por isso é que ele disse, ei, haverá bênçãos, irmãos, e não terá espaço para guardar. Se você não tem espaço para guardar, vai ter que guardar na casa do vizinho. Vai ter que dar a outros, porque na tua casa já não tem espaço, irmão. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho projetos ousados em Deus.
Eu tenho projetos ousados, eu penso, falo, irmãos, que eu sei que eu vou dar casas a muita gente, construir condomínios para poder dar à pessoa, para abençoar a pessoa. E eu não vou fazer isso sozinho, você vai estar lá comigo, você vai estar comigo. Você vai ser aquele que vai dizer, pastor, olha, você constrói 10 casas, eu também vou construir 10 casas. Vamos escolher 10 famílias aqui e vamos colocar nesses apartamentos. Vamos dar emprego a essas pessoas. Vamos chamar pessoas, vamos criar uma empresa de construção, porque as pessoas que vão construir essas casas vão ter emprego para construir e vão fazer isso acontecer. Isso só acontece quando você está em abundância. Deus nos chama, irmãos, para vivermos uma vida abundante. Uma vida abundante não se resume a você. Esse é o problema. Um dos grandes problemas que muitos temos como cristãos, irmãos, para não vermos as janelas dos céus a se abrirem. Porque muitos até têm sido fiel, cumpridores no dízimo, têm dado o seu dízimo, mas ainda assim a janela continua fechada. Mas Deus não é mentiroso, irmão. Deus é verdadeiro. Toda a palavra de Deus é verdade. Ele diz que eu abrirei as janelas do céu e derramarei tantas bênçãos. Oh, meu Deus do céu! Tantas bênçãos eu derramarei sobre você. E tem pessoas que estão a dizer, pastor, mas eu tenho sido fiel no dízimo. Tenho dado sempre o dízimo. Mas eu não estou a ver essa janela aberta. Talvez a intenção do teu coração não está muito certa. Porque sabe que tem pessoas que eles só querem prosperar para dizer, agora vocês vão ver. Agora vocês vão me sentir. Agora. Não, irmãos. Intenção errada. Essa oração que você tem feito a pensar que és humilde, Pai, me dá só o suficiente para mim, também é uma intenção errada. Deus não quer te dar só para ti, Deus quer que você superabunde para poder abençoar outras pessoas. Irmãos, eu costumo dizer quase obrigatório aqueles que têm força ajudarem os que não têm força. Faz parte do amor. Nós estamos ainda a falar sobre o amor de Deus. E quando nós falamos sobre o amor de Deus, você precisa entender que o maior e o único mandamento de Cristo é isso. É andar em amor, é viver em amor. E viver em amor, irmãos, é você todo... Eu não sei você, mas eu todos os dias que eu saio à rua, eu fico triste. Tenho de andar mesmo a orar, a dizer, Pai, eu não me conformo em ver o meu povo a comer no contentor. Eu não me conformo em ver jovens, crianças, adolescentes nas drogas, irmão. Por falta de oportunidade na vida, por falta do que tem, não tem nada para fazer, então fica na rua o dia todo. E o outro amigo que é bêbado, que é drogado, introduz-lhe nessa vida, levam meninas à prostituição por falta de dinheiro. Irmãos, eu não sei você, mas isso corta meu coração. E todos os dias eu oro, Pai, eu sei que eu serei um dos teus filhos, que serei levantado para resolver essa situação. Ei, eu serei um dos filhos de Deus, levantado nessa nação para resolver essa situação. Pare de culpar o governo, pare de culpar outras pessoas. É hora de você se levantar e ser próspero no Senhor. É hora de você viver abundante. É hora de você desfrutar das riquezas que o mundo tem, que Deus criou para você, para ser uma bênção para as pessoas. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos chegar ao ponto de que precisamos dizer, pastor Samuel, esse mês, quanto é que você fatura na tua padaria? Eu faturo X. Pastor Samuel, eu vou te dar o X. E todos os dias nesse mês você vai fazer pão e vai distribuir de graça para todas as pessoas que passarem. Aleluia! Irmãos, é hora de nós pensarmos
Sair da caixa e ser aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Irmão, você quando chega num lugar, o ambiente muda. Você precisa estar revolucionado. Você precisa entender que você foi feito para abençoar. Onde você chega, as coisas precisam mudar. Sabe, eu costumo dizer assim. Eu quando me convidam para ir a uma igreja pregar, eu digo sempre, ei, haverá diferença nas ofertas dessa igreja no dia que o pastor Júdice veio e no dia que o pastor Júdice não veio. Porque eu sou uma bênção. Então eu quando vou pregar numa igreja, a minha oferta, eu levo uma oferta boa e generosa para aquela igreja, para que quando eles forem contar as ofertas, o que aconteceu aqui? O pastor Júdice esteve aqui. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque eu sou uma bênção. E você é uma bênção. Onde você chega tem de haver diferença, irmãos. Você precisa ser aquele que quando vai visitar alguém, essas pessoas já estão a festejar. Se você chega numa casa onde tinha fome, todos já estão a festejar porque chegou comida. Mas como é que você já sabe que chegou? Esse meu tio nunca vem e não deixa nada. Você tem de ser mesmo o tio Gastão. Mas não é Gastão lá na rua com coisas de pecado. Não, é Gastão com coisas certas. Aleluia. Aleluia. Está aqui alguém que está a compreender essa mensagem? Já que você está a compreender, eu quero que você entenda, irmãos. Deus está contigo nesse momento. As portas da bênção estão disponíveis para cada um de nós. Porque salvação também significa bênção. Salvação significa prosperidade. Por isso é que eu disse, essa é a porta principal que você entra. Depois de lá entrar, tem princípios que você precisa cumprir. E você vai viver e experimentar o melhor de Deus para a tua vida. A Bíblia nos fala em Isaías, no capítulo 45, o versículo 2 e 3. Isaías 45, versículo 2 e 3. Eu não vou esperar por você, porque o tempo aí está a contar contra mim. A Bíblia diz assim: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Irmão, Deus quer nos abençoar para que as pessoas saibam que você é filho dele. Para que as pessoas possam olhar, não. Os filhos de Deus são bons. Por isso Deus está disposto e disponível a abrir as portas da bênção e da prosperidade para a tua vida. Porque esse Deus é o Deus que te chama pelo teu nome. Ei, volta para Malaquias. Não vai falar de Malaquias mais, né? Hoje Malaquias vai ser Malaquias 3:10 na minha. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Irmãos, muitos irmãos ainda têm dificuldade em trazer dízimo. Muitos pensam que não, dízimo é algo do Antigo Testamento, mas a Bíblia nos fala, irmãos, que o dízimo não é algo da lei. A Bíblia fala que antes da lei ser estabelecida, 700 anos antes, Abraão já dava dízimo. Mas pastor, eu não vejo isso no Novo Testamento, não vejo Jesus a falar sobre isso. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, Jesus chama a atenção àqueles que dão dízimo e não andam na justiça de Deus. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, irmão. Para nós vermos essas portas ou as janelas do céu abertas, as janelas da prosperidade, é necessário nós vivemos uma vida segundo a palavra de Deus. Não basta eu trazer o meu dízimo e dizer, Pai, eu já trouxe, e você diz, põe-me à prova, por isso, abra a janela, me abençoe. Como é que você tem vivido a tua vida? O Deus que abre a porta, o Deus que abre a janela, é o Deus da santidade.
É o Deus que está e diz: eu ando contigo. A Bíblia diz que Ele é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Deus precisa estar diante de ti. Não ponha Deus atrás de ti, porque se a lâmpada for para as tuas costas, você não terá luz, não saberá onde vai. Então Ele precisa ir adiante de ti para quebrar as portas que estão diante de ti, os ferrolhos de ferro, ferrolhos de bronze, tudo que Satanás colocar na frente. É Deus que vai e escancara tudo. Aleluia! Ele é o forte e poderoso. É Ele que vai adiante de nós. É Ele que abre essas portas que parecem difíceis, irmãos. E a minha oração é para que ao sair desse culto, você seja revolucionado a viver uma vida que agrada a Deus, segundo a sua palavra, onde você vai cumprir aquilo que Deus diz, para que você possa dizer: Pai, eu estou a cumprir, eu estou a viver segundo a Tua palavra, eu estou a fazer os preceitos que você colocou diante de mim para se abrir as janelas do céu. Abra-me, Senhor, essas janelas, porque eu quero vê-las. E eu duvido que você não vai ver as janelas do céu se abrirem, irmãos. Essas janelas só se abrem para quem está dentro. E quando você está dentro, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Em 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu acho muito interessante o que esse apóstolo, ancião na fé, escreveu. Irmão, você precisa entender, João, quando escreveu isso, já era um velhinho. Um velho que caminhou com Jesus. E ele está dizendo: irmão, se você não tiver comunhão um com o outro, esses preceitos não vão funcionar para a tua vida. Ah, mas eu dou dízimo, faço isso, mas não estou a ver as janelas se abrirem. Você tem andado em comunhão com os outros? Ou você é aquele que diz: todo mundo me persegue, todo mundo não gosta de mim, por isso eu não dou confiança a ninguém. Eu venho à igreja, eu e meu Deus, e ponto final. Estás errado, irmão. Arrependa-se, ainda é hora de se arrepender. Dá tempo. Você precisa andar em comunhão com o outro. Eu costumo dizer, irmão, e o pastor Samuel pregou aqui há 2 semanas atrás: o teu bom dia não tem preço. Ainda que o outro não responda, o problema não é teu, é dele. Você dá na mesma o teu bom dia. Eu serei sempre simpático com as pessoas. Se ele não quer ser, problema é dele. Mas eu vou ser sempre aquele que vai fazer a minha parte. Eu não tenho problemas com ninguém. Tem pessoas que dizem: eu não gosto daquele pastor, eu odeio, não sei o que, mas eu gosto de ti. Problema é teu, se você não gosta de mim. Não tem nada que eu possa fazer. Mas a porta do meu coração está aberta. Aleluia. Um crente não anda já com conceitos premeditados sobre pessoas porque ouviu dizer. Muitas vezes nós chegamos na igreja e tem pessoas que já vêm, mal você chega, e já vem e te diz: olha, está vendo aquele irmão aí? Não dá muita confiança naquele irmão. Aquele irmão, aquele aí é uma bênção. Coitada dessa pessoa, chega, quando esse irmão está a chegar para lhe cumprimentar, já na desconfiança. Não faça isso. Deixa cada um ter a sua própria experiência. Se o irmão foi mal contigo, deixa também ainda a outra. Pode ser que com a outra pessoa vai ser bom. Mas você já está a minar o caminho. Ei, prosperidade no reino de Deus resume-se em amor. Se você quer viver uma vida de prosperidade em Deus, viva segundo o amor de Deus, segundo o amor de Cristo.
E você vai experimentar a prosperidade de Deus vindo atrás de ti. As bênçãos de Deus, elas te acompanham. Não é você que corre atrás das bênçãos de Deus. As bênçãos vêm atrás de ti, irmãos.